Oi, bom dia, todos e todas. Meu nome é Clara, eu sou da Rede Nossa São Paulo. Trabalho com indicadores e a gente trabalha com algumas ferramentas de acompanhamento de orçamento. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje uma ferramenta que a gente está iniciando o processo para trabalhar com o Orçamento Municipal de São Paulo, e aí a ideia é que ela possa ser replicada para outras cidades. Na primeira tela aqui, eu coloquei só um pouco o histórico das ações que a Nossa São Paulo faz, só para exemplificar, né, que a gente trabalha com indicadores, metas, transparência, acompanhamento cidadão, mobilização, educação e participação cidadã e incidência em políticas públicas. Aqui, alguns dos grupos de trabalho que a gente também trabalha no formato de grupo de trabalho, como o Carlos contou ontem, os principais programas, né, Observatório, Pesquisa de Percepção, Programa Cidades Sustentáveis, Mapa da Participação Cidadã e a Semana de Mobilidade, que é uma vez por ano. Aqui eu vou apresentar para vocês hoje para onde foi meu dinheiro, que é um aplicativo. Eu vou contar primeiro um breve histórico de como ele foi desenvolvido e como a gente entrou nesse processo. Então, o Thiago, que é um desenvolvedor de software livre, ele criou essa ferramenta através de ele começou uma lista de discussão sobre dados abertos, e aí ele resolveu criar esse aplicativo, junto com a São Paulo Per Monges. E aí, a ideia era que o aplicativo trabalhasse com dados abertos governamentais, que automaticamente ele puxasse dados de sites do governo que disponibilizam, no caso ele começou trabalhando com o governo federal e estadual de São Paulo, puxasse automaticamente para o aplicativo os dados e desse uma visualização de mais fácil acesso para as pessoas, porque se você entra nos sites das prefeituras ou do governo federal, tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o orçamento. Então, a ideia era que fosse um aplicativo claro, que você conseguisse acompanhar a execução orçamentária, começando pelas funções do orçamento, chegando até, usando o valor liquidado do orçamento, chegando até no beneficiário que recebeu o dinheiro. No caso do governo do Estado de São Paulo, a gente consegue fazer isso. No caso do município de São Paulo, não. Eu vou mostrar para vocês e vou explicar um pouco como acontece. Esse aplicativo ganhou um prêmio, que é o Prêmio Mário Covas de Governo Aberto. E aí, o Thiago chamou a gente para conversar e falou que gostaria que uma organização que trabalhasse com dados fizesse parceria com ele para a utilização desse aplicativo, porque ele é desenvolvedor, então ele gosta de fazer a ferramenta, mas trabalhar com os dados, conversar com a imprensa, alimentar todo esse processo, ele não tinha interesse. Então, ele conversou com a gente conversou com a W3C, que é quem, no escritório do Brasil, que é quem dá os padrões da internet no Brasil, e aí a gente fez uma parceria. A gente fez uma parceria. A Rede Nossa São Paulo trabalha com os bancos de dados do orçamento. A gente tem uma pessoa lá no escritório que é especializada nisso, o Augusto, especializado em orçamento. E a W3C, além de hospedar esse aplicativo no site deles, eles vão fazer melhorias no aplicativo para as visualizações ficarem cada vez mais fáceis das pessoas entenderem os dados. E aqui a ideia, qual que é? É facilitar, né, o acesso da pessoa aos dados da execução orçamentária, de uma visualização de uma maneira mais fácil, e poder ter participação cidadã no acompanhamento desse orçamento, né? A ideia é promover o uso de dados abertos. A gente quer colocar esse debate na rede, que é uma coisa que ainda é pouco utilizada. No governo, alguns sites já disponibilizam arquivos em formato aberto. A gente está fazendo agora a plataforma de prestação de contas do Programa Cidades Sustentáveis, toda em dados abertos, porque a gente quer
incentivar isso para as prefeituras. Então, essa também é uma das principais motivações. Bom, aqui eu fiz a apresentação no formato que o Oswaldo pediu, mas, basicamente, o custo é que a gente tem lá no escritório essa pessoa especializada em orçamento, e a W3C vai investir na melhoria dessa ferramenta. Então, o aplicativo ele é desenvolvido totalmente em software livre. As pessoas vão poder baixar ele também e utilizar de uma outra maneira como preferir, ou a ideia é outras cidades, outros municípios também carreguem seus dados no sistema e que aí a gente possa ter várias cidades no sistema para poder fazer esse acompanhamento dos orçamentos, né? Hoje, ele tem essas duas entradas, ele é alimentado com dados abertos do governo federal e do governo estadual, e do município de São Paulo, e aí a gente fez, o que a gente conversou muito com o Thiago, como a prefeitura não disponibiliza esse orçamento em formato aberto no site, a gente teve que fazer uma adaptação na ferramenta para carregar os dados do orçamento. Então, eu vou mostrar para vocês a sequência que a gente precisa ter de dados para conseguir carregar essa tabela no sistema para poder visualizar os dados. Aqui, essa é a cara do site, esse aqui que está carregado é do governo do estado de São Paulo. Aqui você entra por função, e dentro da função você vai desmembrando, subfunção, até chegar em quem recebeu o dinheiro, né? Qual foi a empresa que recebeu aquele recurso. Esse caso aqui é o dado do Estado, né? Que tem o melhor arquivo disponível, além de estar em formato aberto, o aplicativo puxar automaticamente, ele consegue chegar em quem recebeu efetivamente o dinheiro. E aqui é a sequência que a gente tem, né? É só um exemplo, porque é uma coisa complicada. Essa aqui são colunas no Excel de todas as coisas que a gente tem no orçamento para chegar até o credor, quem recebeu o dinheiro, e aí a gente utiliza o valor liquidado do orçamento, né? Aqui também a gente pode ver, aqui não tem, eu vou mostrar para vocês no site. E aí vocês vão ver melhor, porque tem uma tabela, e aí diz cada função, saúde, educação, quantos % corresponde do orçamento, que isso é uma coisa legal de visualização também, né? E aí também, aqui, eu acho que o principal do trabalho é a gente conseguir conversar com as prefeituras. Hoje a gente está fazendo isso via Lei de Acesso à Informação. A gente pede esses dados, né, pelo sistema da prefeitura, e aí monta a tabela do banco de dados para carregar no sistema. Mas eu acho que o principal é a gente poder conversar com as prefeituras para elas já disponibilizarem o arquivo no formato que a gente quer, no site, com todos esses dados que a gente precisa para carregar. Então, acho que o desafio agora, nessas novas gestões, é a gente conseguir ter essas conversas em cada município, para conseguir ter essa disponibilidade, inclusive para puxar automaticamente, a gente não ter que ficar carregando. Mas, enquanto isso, como a gente quer acompanhar o orçamento, a gente vai carregar os dados no sistema do jeito que tem, né? Não vai chegar no quem recebeu o dinheiro, no beneficiário, mas a gente vai carregar dessa maneira. Bom, aqui é o que a gente vai aperfeiçoar nas visualizações, geração de gráficos para a ferramenta ficar mais dinâmica. E hoje você já consegue, todo esse banco que você vê no site, naquela tela colorida, você também pode exportar em formato aberto e usar de outra maneira os dados que você queira fazer novos aplicativos, para quem é desenvolvedor, principalmente. Aqui, os próximos passos a gente vai usar essa ferramenta no acompanhamento no grupo que a gente tem de acompanhamento do orçamento, nos grupos de trabalho da nossa São Paulo, fazer com que a sociedade civil use a ferramenta para acompanhar os dados de orçamento, também poder participar das audiências públicas de orçamento no período que tiver, e que a gente possa usar essa ferramenta para outras cidades também. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o site.
Então, aqui, olha, a gente tem o federal, o estadual e o municipal, né? Então, o federal puxa automaticamente, o estadual também tem a questão do beneficiário e o municipal. Aqui a gente fez uma coisa nova, a gente colocou umas explicações do que é cada coisa. A gente colocou aqui do lado esse primeiro nível, que é a função, explicando o que é a função orçamentária. Aqui também no sobre, a gente explica um pouco como que é a execução orçamentária e o que é cada tela dessas que você vai entrando. Então, aqui você entra pela função, aí da função você entra na subfunção. Aqui a gente está com um servidor de teste, então eu não sei se a conexão vai estar muito boa, tá? Mas para exemplificar para vocês. Aí aqui entrou na subfunção, aí aqui também tem uma explicação, né, de como funciona. Aqui tem a porcentagem que eu falei para vocês, né, do orçamento, aonde ele é utilizado e qual é a porcentagem do orçamento total da cidade, do valor liquidado. E aqui, para São Paulo, a gente só consegue chegar nos programas. Aí tem os programas, também explicação. E aí eu mostro aqui as ações, e aí eu mostro aqui para vocês como que eu chego aqui. Esse é o último nível que eu consigo chegar para o município de São Paulo. Mas aqui no estado, eu consigo chegar em quem recebeu o dinheiro. Qual foi a empresa que recebeu para fazer, para executar o serviço. Então, aqui também tudo. Função, subfunção, né, na mesma estrutura, né? E o que eu acho que é legal é que tem essas explicações e aí as pessoas podem conhecer melhor também o que é orçamento, porque às vezes você entra lá no site da Secretaria de Planejamento, você baixa aquele monte de planilha que você não entende o que é. Aqui a gente colocou também uma explicaçãozinha detalhada de como funciona a execução orçamentária. Vou chegar aqui no beneficiário, que era aquela tela que estava lá no PowerPoint, que a gente pegou. Aqui o valor liquidado total. Que tem muitos, você vai entrando nas caixinhas, né? Conforme você vai detalhando, até chegar em quem recebeu o dinheiro. Então, a ideia agora é pensar como a gente pode... Está com um pouco de erro de acentuação ainda, quando ele subiu os dados para o servidor, mas a gente está arrumando isso. Então, a ideia agora é ver como conversar, ver como a gente pode aprimorar essa ferramenta, né, para poder utilizar. A gente mesmo está começando agora, é novo para a gente esse acompanhamento, né? A gente já trabalha com acompanhamento do orçamento há bastante tempo, e agora a gente tem essa pessoa, o Augusto, dedicado a trabalhar com orçamento lá. Então, também a gente tem essa facilidade maior agora de poder separar as coisas que a gente quer pelas áreas, ele faz por saúde, educação, e aqui a gente tem a condição de ver por cada área, e o legal também de conseguir ver a porcentagem, né? Lá na frente, na primeira tela, ver quantos % do orçamento está sendo gasto em cada coisa. Daí aqui essa primeira tela. Aqui, né? Você consegue aqui as porcentagens do orçamento para cada área. Bom, é isso. Espero que a gente tenha uma boa discussão.